SEO versus GEO. Esse é o novo jogo do topo de funil do e-commerce e da internet. Se você ainda acha que SEO é como aparecer na primeira página do Google, já está um pouco atrasado. Porque hoje, depois de uns 2, 3 anos do início da loucurada da IA generativa, quando alguém pergunta qual o melhor tênis de corrida, onde comprar X com garantia, alguma coisa assim, não existe mais uma página sendo exibida. E você já sabe disso. Existe um pedaço de informação sendo gerado por uma IA que está rodando lá atrás. E se você não entender como esse pedaço de informação é montado, sua marca simplesmente não existe na conversa. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns números e eles são bem mais malucos do que parece. Primeira coisa, a diferença fundamental entre SEO e GEO. Veja, SEO sempre foi sobre colocar sua página numa lista de resultados. Aí você clica naquele resultado, chega no site, o site pode converter ou não, enfim, todo mundo está feliz. O GEO, ele quebra essa lógica. Porque, e você já sabe disso, o resultado já não é mais uma página. É uma resposta, um resumo, uma síntese, uma recomendação, um overview, alguma coisa, uma recomendação que a IA já mastigou tudo para você. Isso muda muito o que significa ranquear, porque não se trata mais de entrar na lista. Se trata de estar dentro da base de conhecimento que a IA consulta para montar aquela resposta. E dentro dela, ser a ideia que se repete. Veja só. Se antes você competia por um lugar na prateleira, mais sim, mais bem, enfim, agora você compete para a sua marca ser aquela que vem na cabeça do vendedor, que vem na cabeça da IA, quando ela pergunta o que você recomenda. Por quê? A função de ranqueamento mudou completamente. E eu vou explicar agora um pouquinho como é que era antes. Nos tempos antigos, era basicamente 3 coisas: backlink, rastreabilidade do próprio conteúdo e a qualidade do conteúdo. Isso é SEO clássico, normal. No mundo da IA generativa, essa função virou de ponta cabeça. Porque agora você tem ainda essas 3 coisas que fazem parte do SEO clássico, e dentro dela eu tenho a frequência da repetição da ideia. Aquela ideia, aquela coisinha. Então, aquela ideia que vincula a sua marca, o seu produto, que pode ser citado ou não. Por exemplo, uma lista de top 10 batedeiras que a sua marca pode estar ali dentro. Isso é uma ideia. Dentro da lista de batedeiras, sua marca pode estar ali ou não. Então, não basta existir, não basta eu estar na busca entre as 10 melhores batedeiras. É preciso que eu esteja consistentemente em várias listas das melhores batedeiras para estar lá. Por isso que muda o jogo. O jogo já não é mais em relação à busca, o jogo é em relação à base de conhecimento. Ou seja, não basta existir. A marca, o produto, a categoria precisa aparecer repetidas vezes, em fontes diferentes, com mais ou menos a mesma associação, mais ou menos a mesma ideia, para que o modelo aprenda que aquela é a resposta certa. E ainda tem mais um ponto extra, porque não é só um modelo, a gente está falando de vários modelos. A gente está falando de Google, a gente está falando de ChatGPT, a gente está falando de Perplexity, a gente está falando de Claude, e mais 1000 modelos que podem aparecer por aí. Porque dentro do Gemini, dentro do Claude, do ChatGPT, ainda tem modelos ali dentro que são diferentes entre si. E aí, o ponto mais surreal de todos, para quem trabalha com ranqueamento, quem trabalha com SEO. Ninguém vê o ranking. Você não sabe o que está na base de conhecimento. Você consegue inferir através de algumas referências que eventualmente aparecem. Ninguém vê, na prática, o algoritmo decidindo o que é o quê. A pessoa só recebe a resposta pronta e não faz ideia da disputa que existe por trás dela. Ok, vamos lá. Vamos voltar aqui um ponto. Nem todo bot é igual. Se antes de ontem os buscadores privilegiavam conteúdo para humanos, hoje a maior parte de quem visita seu site já nem é gente. Hoje, mais ou menos, 60% do tráfego HTML da web já é automatizado. É mais bots navegando do que humanos. Isso significa que a cada 10 acessos de um site, 6 são robôs. Isso aqui, na média geral do mundo. E esse é um ponto que muda tudo, porque nem todo robô serve para o mesmo propósito. Existem pelo menos 3 categorias de robôs, e confundir elas é um erro que custa caro. Uma coisa é o bot de treinamento, o GPT-Bot, Cloud-Bot, Google Standard. Eles rastreiam o site para alimentar a base de conhecimento do modelo. É aqui que a marca precisa entrar na memória da IA. Mas o retorno para a marca disso aqui é quase zero. Você nunca vai ter tráfego disso aqui. Veja, olha só.
o CloudBot, ele rastreia 20.500 páginas, mais ou menos, para cada visita que ele manda de volta. Então, assim, é uma proporção ridícula. O GPT-Bot é um pouquinho melhor. Ele manda uma visita, aliás, faz um link a cada 1.200 páginas rastreadas. É muito pouco, muito ruim. Ou seja, você entrega o conteúdo para a base de conhecimento e não recebe visita em troca. Você vira matéria-prima, não parceiro. E é por isso que os portais de notícias estão furiosos com as IA. Segundo ponto, os bots de busca em tempo real. E aqui eu acho bem legal. SearchBot, PerplexityBot, Cloud SearchBot, esses caras consultam o seu site na hora que alguém faz uma pergunta. A pergunta, recomendo tênis de corrida. Eles vão procurando algumas coisas e vão gerar uma citação de verdade. E em muitos casos, ele geralmente vai gerar um tráfego de fato. Mas, de novo, a base de conhecimento vai estar lá, não vai ser uma pessoa que vai buscar, vai ser um bot que vai buscar aquilo lá, vai trazer o resultado, e aquele resultado pode gerar uma ação ou não. Então, você não quer bloquear esse bot. Terceiro bot, que é importante, que é o bot de ação do usuário. Por exemplo, ChatGPT User, Perplexity User. Ele só dispara quando a pessoa pede para ir olhar uma página, ver alguma coisa assim. É uma fatia menor, mas ela cresce, porque IA fala por mim. Eu vivo pedindo para a IA fazer coisas por mim. O erro que todo e-commerce faz é, na verdade, encarar isso aqui como um problema de TI. Ele pensa, poxa, mas eu só quero humanos, eu não quero outras coisas, eu só quero alguns bots. E ele acaba, às vezes, bloqueando o acesso de muito boa parte dos bots, porque ele está privilegiando os humanos. E assim, do ponto de vista do TI, ele está certo, em parte. Porque, em tempos idos, antigamente, os bots realmente faziam muita maluquice nos sites. Então dá para entender que o pessoal tem algumas dúvidas sobre a capacidade dos bots de trazer retorno. E aliás, se você for olhar os bots, como é que eles navegam no site, você vai ver que eles não geram compras, não fazem nada, tá? Mas eles carregam servidores, eles assim navegam pelas páginas. E tem, claro, né, o ponto bem desconfortável, que nem todo bot que se identifica como IA é quem diz ser. Veja só, 1 em cada 18 bots se apresenta, na verdade, um crawler. É um crawler falso. Pode ser um bot malicioso, assumindo a identidade de GPT, do Cloud, do Google. Porque qualquer um vai confiar no bot do Google e vai liberar acesso, obviamente. Mas muitas pessoas vão se aproveitar disso aí. E o que esses caras podem fazer no e-commerce? Olha, pode fazer crawler, pode fazer raspagem de preço, scrapper, pode, que aliás tem bastante gente que faz, pode copiar a descrição de produto, de imagens, pode sobrecarregar o seu servidor em horário de pico, justo quando você mais precisa que o site aguente. Então pensa que chato, você está lá na Black Friday, está bombando e vem dezenas de bots e enche seu site com requisições falsas. Pode acontecer. Bloquear esse cara é bem mais difícil. O problema é que a maioria dos sites confia no nome bot, que é um user agent, sem especificar exatamente o IP de origem. Isso é bem fácil de falsificar. A defesa real é por DNS, o que é bem chato de fazer. Você precisa fazer a nível de DNS. Voltando aqui para o nosso assunto de e-commerce e de conversão. Vamos lá. Qual que é a questão aqui? Ter conteúdo bom e link já não é mais suficiente. Eu preciso ter visibilidade estruturada para os bots certos, treinamento, busca e ação do usuário. Cada um com seu jeitinho um pouquinho diferente. Bloquear todos os bots de IA por padrão pode, na verdade, cortar o canal que mais cresce hoje. Então, tome muito cuidado com seus bloqueios de bot. Isso é bem importante. A decisão precisa ser por categoria, não no atacado. Outro ponto importante. Você precisa verificar a identidade de bot e que não pode deixar isso na mão do time de segurança, que essa gente é insana por limpeza. Você vai acabar impedindo que os bots bons acessem seu site. Você vai ter que separar quem é quem. E olha, vai ser cada vez mais difícil. Não quero ser chato. Olha só, vamos voltar aqui. Por que o jogo mudou? Porque agora você não é mais a resposta. Você precisa estar dentro da resposta. A resposta ela é montada por robôs. Para ela montar a resposta, ela precisa acessar seu site. Se você bloquear alguns bots, ele não vai conseguir montar, não vai usar você como base para essas respostas. Então, você nem sabe o que você está perdendo se bloquear seu site, ok? Bom, esse aqui foi mais um conteúdo de Futuro e-commerce. Assina aí que quiser mais conteúdo de qualidade.